Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde de sábado. Estamos chegando ao final dessa série, Mente Feliz, e esse é o último programa dessa série, é o último tema, e o tema é o seguinte, controle emocional. O que é isso? Adultos aprendem a administrar uma empresa, gerenciam bem sua vida financeira, fazem mestrado e doutorado, mas um bom número de indivíduos não sabe controlar a si mesmo do ponto de vista emocional e age com frieza nos relacionamentos afetivos. Muitas mulheres são românticas, mas apresentam dificuldade em viver o lado racional dos relacionamentos e se descontrolam. Grande conhecimento é conhecer-se a si mesmo. O verdadeiro conhecimento de si próprio induz a uma humildade que abrirá o caminho para que o Senhor desenvolva o espírito, molde e discipline o caráter. Pessoas nervosas têm dificuldade de conhecer a si mesmas e argumentam que receberam uma carga hereditária de um pai ou de uma mãe descontrolados emocionalmente. Não podemos culpar a herança genética porque ela influi no máximo entre 30% a 50% em nosso comportamento. O resto é resultado do que foi aprendido na infância, de influência epigenética, que é o estudo da hereditariedade, do meio cultural e da própria sensibilidade do indivíduo que faz escolhas. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos a esse estudo, a essa tarde de sábado, você que está conectado conosco através do canal do YouTube, da nossa rádio Novo Tempo de Curitiba, e você que está sintonizado nas ondas da rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. E nessa tarde de sábado, a gente tem a alegria de ter conosco no estúdio da rádio a doutora Ingrid. Seja bem-vinda, doutora, é uma alegria ter você com a gente. Dê o seu alô, a sua saudação para os nossos ouvintes e telespectadores da rádio. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui. É um prazer estarmos conversando aí sobre esse assunto tão pertinente, que é o controle emocional, a inteligência emocional. Vamos estar falando muito sobre isso aqui hoje. E obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Que legal. Bom, a sua formação é em psicologia, você também tem pós-graduação. Qual que é a sua pós-graduação, em que área? É na terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia. É uma abordagem muito focada em evidências, né? E tem comprovação científica, é uma abordagem bem conhecida hoje em dia. Muito bem. E você hoje atua nessa área, né? Isso, já na área clínica. Na área clínica há quase uma década aí já, né? E quem quiser fazer contato contigo, como pode te encontrar? Então, hoje eu tenho 2 perfis no Instagram. O Instagram Ingrid Jordani Psicóloga, que é onde eu converso mais com profissionais da área da saúde, com as psicólogas. E o outro que é bem bebezinho agora nas redes sociais, que eu comecei ele do zero, que é o ingridjordani.psi. Ele que eu vou estar agora direcionando mesmo sobre os assuntos de saúde mental. Então, quem quiser me acompanhar nesses assuntos, pode estar seguindo esse Instagram, esse perfil. Maravilha, muito bem. E você que deseja receber totalmente gratuita a revista Mente Feliz, por mais que nós estejamos terminando essa série hoje, você pode ter todo o conteúdo na íntegra, tanto no canal, no YouTube, né, que está todo gravado, toda a série, e você pode ter a revista também, para você estudar, reestudar em casa, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. É só você mandar aqui um WhatsApp para a rádio. Manda um WhatsApp aqui, manda uma mensagem para a gente aqui na rádio, e a gente vai ter a alegria de encaminhar para você, totalmente gratuita, essa revista até a sua casa. Você ainda não tem o número da rádio, o WhatsApp da rádio? Então, salva aí o número, 41996320468. 996320468. E não se esqueça também, se você quer aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus, você pode também fazer um estudo bíblico através do WhatsApp também com a Esperança. Você pode mandar também uma mensagem para ela, 12
12-98200-0062. Repetindo, 12-98200-0062. E ali você vai ter vários estudos que você poderá, então, aprofundar seu conhecimento na palavra de Deus e descobrir cada vez mais o plano de Deus para a sua vida. Assim sendo, nós vamos fazer uma oração e iniciaremos o estudo dessa tarde. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado mais uma vez porque em tão boas circunstâncias o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos aqui no estúdio da rádio, mas estarmos também conectados através das ondas da rádio, através do canal do YouTube, com os nossos amigos ouvintes, telespectadores, para estudarmos esse tema tão importante, tão relevante, para que nós tenhamos mais saúde, para que nós tenhamos uma mente feliz, para que nós tenhamos equilíbrio emocional. Por isso nos abençoe, Deus, para que possamos aprender e também viver conforme a tua santa vontade. Amém. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ingrid, nós vamos então para a primeira pergunta do nosso estudo, né? E a primeira pergunta é a seguinte: de acordo com Provérbios 16:32, o que é melhor do que tomar uma cidade? Vamos ler então o que a palavra do Senhor nos diz sobre isso. Provérbios 16:32 diz o seguinte: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Bem forte isso daqui, né, pastor? Sim, muito forte. Aqui o que nós vemos? Guerra não é fácil de liderar, algo não é fácil de, enfim, lidar, exatamente. Então, mais do que uma guerra, é importante, mais do que controlar uma guerra, é importante nós controlarmos as nossas emoções. Para a gente ver que a própria palavra do Senhor levanta aqui também o desafio que é a gente se autocontrolar. Porque nós temos o conflito dentro da gente. Essa guerra já existe dentro do ser humano, desde quando o pecado chegou ao mundo. Então, hoje, nós temos que cada vez mais estarmos abertos a regular e controlar as nossas emoções. Vou até falar um pouquinho depois sobre esse termo regulação emocional, que acho até melhor até do que o nome controle emocional. E aí a gente vai entender já por que isso, então. Que legal. E já entrando exatamente no centro, né, do nosso estudo dessa tarde, né, que é exatamente essa questão do controle, né, que fala que né, esse controle, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Né? Então o sábio Salomão aqui já escrevendo, falando da importância desse controle, ou como você disse, dessa regulação, né, emocional, que tá tão em alta hoje em dia, né? As pessoas falam muito da inteligência emocional, né? É um termo bem conhecido também. também. É um termo conhecido hoje, né? Porque as pessoas, elas têm inteligências em diversas áreas. Estão buscando se conhecer, na verdade, estão buscando conhecimento em muitas áreas, se adquire muitos cursos hoje, muitas mentorias, muitos livros sobre diversas áreas, só que quem é que realmente está buscando se autoconhecer e se aprofundar, né, nesse autoconhecimento? Que legal. E aqui o Dr. César Vasconcelos, aqui também, ele comenta um pouquinho sobre isso, né? E ele até usa aqui uma ilustração também, né? Ele diz: uma pessoa com bom controle emocional pode estar conversando com alguém desagradável, consegue ouvir a conversa com respeito e pensa ao mesmo tempo em sua mente: essa pessoa é desagradável, mas vou ter paciência com ela. Já alguém com facilidade para descontrole emocional apenas reagiria com irritação diante de uma pessoa chata, sem fazer essa reflexão, né? Exatamente. Essa é a diferença. O impulso, ele é o que muitas pessoas têm. As pessoas não têm a assertividade na comunicação. E aí é onde nós vemos dois extremos. A assertividade é o equilíbrio, que é a comunicação assertiva, saber se portar, saber comunicar com as pessoas. E nos dois extremos nós vemos ou pessoas muito omissas, que abaixam a cabeça para tudo, não sabem se posicionar, aceitam tudo, têm medo de desagradar o outro, ou pessoas muito agressivas.
que são aquelas que se consideram as do gênio forte, né? Tem uma personalidade forte. Só que, na verdade, não é algo positivo, porque ela está se machucando e ela machuca o outro também com as palavras dela, nessa agressividade, nessa comunicação assertiva de sempre falar tudo que vem na mente. Então, qual que é a ideia que a gente sempre passa para os pacientes em terapia, e aqui também serve como exercício para quem está nos ouvindo? Que entre o pensamento e a ação deve haver a reflexão. Sempre. Se você vai do pensamento para a ação direto, você geralmente é uma pessoa impulsiva. Agora, se você pensa antes de fazer, significa que você reflete, que você está conseguindo ter uma certa assertividade na sua ação e na sua comunicação também para o outro. Isso é legal para os nossos ouvintes, telespectadores, gravarem isso daí. Repete de novo aí. Entre o pensamento e a ação deve haver a reflexão. Agora, se não há reflexão, significa que é o impulso, né? Assim que eu penso, eu já estou agindo e falando aquilo para a pessoa assim que eu penso. Quando a pessoa ela não faz essa reflexão, ela age por impulso. Aí pensando na outra característica, na outra pessoa que tem a característica omissa, ela para na reflexão. Ela chega e só fica refletindo, mas ela não age. Isso. Ou não só isso, às vezes ela para no pensamento. Ela guarda aquele pensamento para ela. E aí ela fica refletindo. Talvez a gente pode colocar aqui um termo da ruminação. Ruminar. Que é a pessoa ficar remoendo aquilo. Ela até tem falas mentais na mente dela com aquela possível pessoa que ela quer conversar e se comunicar, mas ela não fala, ela não vai para ação. E aí realmente traz um grande peso e problema para ela também. Bacana. Aqui, o Dr. César aqui, ele tem uma pergunta dentro dessa pergunta, e ele diz assim, ó, como se adquire controle emocional? Né? Porque muitas vezes a gente trabalha muito o quê? O que é isso, o que é aquilo? Ou até mesmo o diagnóstico disso ou o diagnóstico daquilo. Mas a gente precisa trabalhar no como também. Isso, né? Com certeza. Porque senão a gente fica só abrindo as feridas e não fechando, não buscando formas e estratégias de estar lidando com isso. De cura, né? Então eu acho que é muito importante falar um pouquinho aqui dentro dessa ainda. Certeza. Como que a gente adquire, então, esse controle emocional, Ingrid? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a origem das emoções. A gente tem que dar nome para as nossas emoções. Então, duas coisas muito importantes para a gente ver aqui sobre as emoções. Primeiro, nós temos que saber quais são as utilidades delas. Deus deu a dor para o ser humano, pastor? Na criação, não. Na criação, não. Só depois da entrada do pecado. Exatamente. A dor é algo importante para o nosso físico, para o ser humano? Se você pensar no aspecto hoje de que a dor ela pode ser um sinal de alguma coisa que não está bem, você pode usá-la como um benefício, porque ela é um sinal de alerta de que alguma coisa não está bem. Exatamente. Então, a dor física, se a gente for analisar bem, não foi dada por Deus, mas ele permitiu ela existir nesse mundo de pecado para mostrar a nós, né, que algo de errado está acontecendo com o nosso corpo. Já percebeu que aqueles piores diagnósticos de problemas físicos são aqueles dos sintomas silenciosos. Algum tipo de câncer silencioso que a pessoa não percebeu, quando foi ver, já estava avançado. Então, a dor, ela é importante. Da mesma forma, Deus não deu também as emoções desagradáveis, as emoções negativas. Era para a gente estar sempre se sentindo bem, alegres, em paz. Mas aí veio a tristeza, veio a raiva, veio o nojo e várias outras emoções que nós consideramos desagradáveis. Eu não gosto de pontuar elas como negativas. E já já vocês vão saber por quê. Então, se Deus não deu as emoções desagradáveis, mas houve uma permissão da parte dele para que elas existissem nesse mundo mal, a gente tem que saber as funções delas, então. E aí nós precisamos saber o próximo ponto. Esse ponto é se ela é útil ou não útil, que foi o primeiro que eu estou citando aqui, que é o quê? A tristeza. Ela é uma emoção útil ou não útil, dependendo do momento? Dependendo do momento, ela pode ser útil. Isso. Por exemplo, alguém perdeu um ente querido. Se a pessoa sair rindo do velório, o que isso significa? O que está sinalizando pra gente? Bom, sinaliza várias coisas, mas dentre elas que ela não tinha um sentimento ou um apreço por aquele ente querido ali. Né? Quando a pessoa se sente triste, quando ela chora, quando ela está com saudade, significa que ela amava aquela pessoa. E que a tristeza está sinalizando isso. Só que a tristeza pós-luto, pós-perda de alguém, é uma emoção.
Agora, essa tristeza carregada por longos dias, semanas ou meses é o estado emocional. É o que a gente chama de estado emocional. Uhum. Então, a gente sempre tem que se perguntar, essa emoção é útil ou não útil para esse momento? Uhum. E o outro ponto, essa emoção, ela está vindo, mas ela está tendo tempo e hora para ir embora? Porque a emoção, ela vem e da mesma forma ela vai embora também. Chega um momento que ela passa. Uhum. Agora, se ela não está passando, esse é o ponto que a gente precisa olhar. Aqui a gente está falando muito sobre o descontrole emocional. Então, a gente vai colocar bastante a emoção da raiva, que é o que está mais classificando aqui do nosso tema de hoje. O nervoso, né? Aquela pessoa nervosa, raivosa, agressiva nas palavras. Da mesma forma, a gente precisa pensar que a raiva tem a sua utilidade. Ela muitas vezes faz a gente funcionar para certas coisas na vida. Sabe quando alguém te critica e aí você fica assim, nossa, eu preciso mudar isso, eu não quero mais ser criticado por causa disso. Certamente tem uma raiva envolvida, porque você foi criticado, você se sentiu ofendido com aquilo. Só que ela te faz funcionar para você mudar, para você fazer diferente, para você mostrar para aquela pessoa, olha, eu sou uma nova pessoa. Agora, se a raiva ela é contínua, o tempo todo ali, e o ser humano machucando os outros com essa raiva, aí é onde temos que tomar cuidado. Aí não é uma emoção apenas, é um estado emocional. E quando a pessoa, por exemplo, aí o sentimento que ela identifica, a maior parte do tempo dela é a raiva. Então, assim, ela, no fundo, dá a impressão que a maior raiva que ela tem é dela. Não é? No caso dela estar se punindo por alguma coisa. Isso, e aí ela não consegue controlar essa raiva que de repente ela tem dela e ela... Isso, ela simplesmente externaliza ela vai e joga pro isso outro. o tempo todo. Exatamente. Né? Ela está sempre com raiva dela, mas aí ela externaliza isso, né? E isso é muito difícil, né? E a pessoa, ela precisa buscar ajuda, né? Com certeza. O grande problema do ser humano com a raiva é ele não saber expressar a raiva. Porque a raiva, algo na nossa sociedade, na verdade, a gente sabe espiritualmente que é o pecado que fez isso com a gente. Que fez a gente transformar uma emoção que deveria fazer a gente funcionar em algo que vai ferir o outro ou ferir a nós mesmos. Então, a gente tem que entender o quê? Estou sentindo raiva. Não vou me invalidar por estar sentindo isso. Mas eu preciso saber o que fazer com isso. Porque só ficar, não posso sentir raiva, não posso sentir raiva, não posso. Esse não posso é um controle muito extremo, uma rigidez muito extrema que não vai ajudar no autocontrole da emoção, na verdade. Só vai fazer você se sentir cada vez mais assim. Então, ao invés de ficar brigando contra a emoção, vamos dar nome para ela, vamos tentar entender o que ocasionou essa emoção e aí saber o que fazer com ela. O que você acha que alguém poderia fazer quando está com raiva? Algo mais saudável. O que você acha que incluiria? Vamos ver se o senhor sabe, assim. Pode falar do jeito que é na sua mente mesmo. O que a pessoa pode fazer quando ela está tá com raiva? Isso, mas uma coisa que fosse saudável, que fizesse ela liberar isso, mas sem ela se ofender ou ofender outra pessoa. Bom, tem um ditado que diz assim, né? Tá nervoso, vai pescar. É uma boa mesmo, né? E o cristão... que é a coisa mais como é que fala? Que estimula a paciência do que a pesca. E tem um outro que fala, né? Que o cristão tá nervoso, vai orar, né? Isso. Então, na verdade, eu entendo que a pessoa ela precisa realizar alguma outra ação, alguma outra atitude para canalizar aquela raiva, não em alguém, mas quem sabe em algo, de repente vai praticar um esporte, total, né? Exatamente. Então, ou seja, fazer algo, transformar aquele sentimento ruim em algo funcional e algo adaptativo. Funcional para a vida dele. Isso. Eu creio que, de repente, esse seria o caminho. Isso. Basicamente, é exatamente isso. O exercício físico, ele é uma das principais atividades, é você se engajar em uma ação de valor, algo útil e funcional para você. E a atividade física, para quem é ansioso e para quem geralmente fica muito nervoso facilmente, é uma das melhores formas. Claro que a primeira e principal é a oração, para qualquer emoção. Até quando estamos alegres, que são as emoções positivas, que é onde nós vamos dar graças a Deus, onde nós vamos orar, onde nós vamos louvar o nosso Criador por isso. E quando estamos nos sentindo com raiva ou tristes, nós temos que também rogar a Ele para que os frutos do Espírito caiam sobre nós. Maravilha! Então, vamos adiante aqui no nosso estudo de hoje, né? E a próxima pergunta é a seguinte. Na Bíblia, quem é conhecido por não conter suas emoções?
Vamos lá então. 1 Samuel, capítulo 20, verso 30. E diz: Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: Seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para vergonha sua e para vergonha de sua mãe? Parece que até a gente se sente um pouco ofendidos lendo isso daqui, né? Então a gente entende que Saul ele estava realmente aqui usando da agressividade na sua comunicação e fazendo que a sua ira se transformasse em pecado. Que a sua ira, que a sua emoção de alguém humano como nós se transformasse em algo pecaminoso ali contra o seu próprio filho, e a gente sabe que ele fez contra outras pessoas também, esses atos, né, de raiva e ira. Então, Saul é o mais conhecido aí, né, que podemos classificar de não saber conter as suas emoções. E se a gente não controla as nossas emoções, elas nos controlam, né? Exato. E aqui dentro dessa pergunta, aí nós encontramos aqui algumas palavras, né? Que é o nervosismo, nervoso, né? Pavio curto, né? Sem autocontrole, né? Isso. E aqui o Dr. César ele até comenta que ele diz assim, ó, pessoas nervosas sem autocontrole podem ter problemas de identidade psicológica, falta de segurança interior e fragilidade na estrutura de sua personalidade. Comenta um pouquinho sobre essas características aí de pessoas nervosas. O que seriam essas características aí, Ingrid? Aqui nós vemos claramente o quê? Por que ele classificou as pessoas nervosas como essas pessoas que não têm, que têm fraqueza, né, na sua estrutura de personalidade? Porque o autocontrole, ele é uma das coisas que nós desenvolvemos a partir da infância. Então, na infância, uma das 5 necessidades emocionais humanas, eu vou até citar 5 aqui, que eu acho legal quem está nos ouvindo saber, e uma delas eu já vou até colocar aqui como esse ponto. Então, a primeira necessidade emocional humana, vínculos seguros. Depois nós temos liberdade de expressão, temos a autonomia, que toda criança, dentro do seu contexto ali do desenvolvimento, ela já tem que começar a praticar, os pais já têm que liberar elas para aquilo que elas podem fazer, né, como indivíduos autônomos. Temos também a espontaneidade e lazer, como 4ª necessidade emocional, e a 5ª e última, mas não menos importante, o limites realistas. Então, toda criança precisa de limites. Quando a gente fala de limites e disciplina, às vezes a gente acha que é só com relação à rotina, à obediência, a fazer o que é certo, e isso com certeza entraria aqui, mas a questão do controle dos impulsos também está dentro dessa questão dos limites realistas. Se uma pessoa não aprende ao longo da vida que ela precisa se controlar, tanto nas próprias emoções, quanto no que ela fala para o outro, nos desejos que ela tem, aquele adulto que é uma eterna criança fazendo birra e colocando as próprias vontades na vida sobre o outro, impondo as próprias vontades e querendo estar sempre no domínio. Logo, o que a gente considera? Que essas pessoas não tiveram essa educação ao longo da vida, onde elas tiveram esses limites bem estabelecidos. Pode ser que elas não tenham tido um exemplo em casa dos próprios pais, ou porque não foi passado mesmo para elas. E vendo pela questão dos próprios pais, pode ter sido internalizado. Delas verem pais muito briguentos, muito impulsivos, também muito agressivos nas palavras, e por terem recebido isso também do outro, elas acabam passando isso para as pessoas. Então tem várias demandas e análises que a gente pode fazer nesse sentido, mas que tudo, de alguma forma, começou na infância. E isso é tão sério, né? Porque hoje a gente vê uma geração muito fragilizada. Exato. Né? A gente vê uma geração hoje, podemos dizer, muito mais doente emocional do que outras gerações anteriores. Que não aprenderam essas habilidades, né? Não estão aprendendo essas habilidades. Que não estão aprendendo essas habilidades. E quando você citou aí essas 5, são 5 necessidades emocionais. Necessidades emocionais, a impressão que eu tenho, fazendo uma análise da sociedade e dessas gerações, é que as gerações anteriores, por mais difícil ou por mais simples que eram as famílias, com menos acesso a tanta informação, tecnologia, a impressão que eu tenho é que eles tinham mais estrutura familiar.
Sim. Então, essa estrutura familiar, ela beneficiava a formação de uma pessoa, de uma criança, que Isso. se tornaria um cidadão depois, mais equilibrado emocionalmente para lidar e gerir a sua vida. Então, quando você fala da base, e para os pais que estão nos ouvindo aqui, que estão nos acompanhando, por muita atenção na importância da boa educação, do bom exemplo dentro do lar, né? Sim. Porque hoje a gente vê, por exemplo, muitas famílias dissolvidas, muitos casamentos dilacerados, e essas famílias não dão uma estrutura para criar os seus filhos de forma saudável. E eles vão carregar isso. Mas aí vem um ponto que eu te pergunto. Quando uma criança ela não foi beneficiada com uma família estruturada e ela herda tudo isso, mesmo assim é possível Com certeza. mudar. Essa é a maior esperança que a gente tem. E Deus, ele colocou essa esperança para a gente até mesmo na ciência da psicologia, trazendo para a gente o quê? Nós entendemos que o cérebro é o órgão do ser humano mais adaptativo. Ele usa a aprendizagem para se adaptar a tudo de novo que aparece na nossa vida, tudo de desconhecido. E eu sempre gosto de falar isso para os meus pacientes, porque eles têm muito medo de certas coisas futuras que estão por vir, só que quando eles olham para o passado e veem coisas que lá atrás eles achavam que eles não dariam conta, na hora que eles passaram por aquilo, eles deram conta. De alguma forma, eles sobreviveram àquilo. De alguma forma, deu para passar por aquilo. E aquilo não é mais um problema grande, se tornou um problema que ele se adaptou e passou. A mesma coisa vamos olhar para frente e saber que nós temos essa capacidade de nos adaptar. Nós temos capacidade de desenvolver habilidades. Então, vamos tomar muito cuidado com o que se fala. Alguns falam isso, né? Eu acho que hoje a gente está tendo muito mais psicoeducação vindo da psicologia mesmo para a sociedade, mas lembre-se, personalidade não é uma coisa rígida. Não é uma coisa que é fixa ali, pronto, eu sou assim, para sempre vou ser assim, vou morrer desse jeito. Nós temos que entender que nós podemos sim nos moldar e nos flexibilizar ao longo da vida. E uma coisa que eu acredito assim que é um grande problema da nossa sociedade, seja de gerações passadas e gerações atuais e futuras, é que a gente sempre está em extremos. No passado a gente via dentro dessas 5 necessidades os limites, o foco sempre nos limites, mas aí faltava vínculo seguro, faltava afeto. Hoje os pais querem dar muito afeto, muito vínculo seguro, só que estão super protegendo, está faltando limite. Então se a gente olhar de forma equilibrada, que é exatamente o que Deus quer nos passar, sempre uma vida com equilíbrio, com temperança. Se a gente olhar com temperança para a nossa questão emocional também, a gente consegue sim se equilibrar e desenvolver essa inteligência emocional. O desafio é encontrar esse equilíbrio, então. Isso. Esse é o maior desafio, encontrar esse equilíbrio. Mas o primeiro passo já pode ser dado, que é o quê? O que você acha que é o primeiro passo? O primeiro passo, eu creio que é você identificar o problema, identificar... Mas antes ainda tem algo, que é decidir e aceitar que precisa de mudança. Ok. Por quê? Porque quem não quer mudar ou acha que não pode mudar, criou uma capa mental e só vai enxergar as coisas e a si mesmo daquele jeito, daquela forma rígida. A nossa interpretação de quem a gente é e do mundo precisa modificar para que emoções se modifiquem também, para que comportamentos se modifiquem. O pensamento leva a sentimento, que leva a comportamento. Isso é bem um modelo clássico da TCC, da cognitivo comportamental. Então, se eu continuo com aquela interpretação rígida sobre a vida e sobre quem eu sou, eu não vou conseguir dar o próximo passo. Então, para quem está nos assistindo e ouvindo aqui hoje, o primeiro passo é aceite e decida que alguma pequena mudança na sua vida é importante você fazer. E por onde começar? Tudo de uma vez não vai dar para mudar. Mas pelo menos uma coisinha. Talvez os nossos ouvintes aqui hoje, né, e telespectadores, saindo daqui dessa nossa reunião, desse nosso bate-papo, com essa decisão de algo eu preciso mudar e qual vai ser? Qual vai ser esse próximo passo, então? Esse primeiro passo? Um primeiro passo, uma longa jornada, né, ela começa com o primeiro passo, né? Então, dar o primeiro passo. Você estava falando, eu lembrei, a gente comenta muito na igreja, assim, no contexto assim, 2 síndromes conhecidas que as pessoas muitas vezes sofrem, né?
que é a síndrome da Gabriela Isso. e a síndrome do Raul Seixas, né? A gente brinca. O Raul Seixas qual que é? Eu preciso relembrar essa. A síndrome da Gabriela. Da Gabriela. Eu nasci assim, Isso, cresci tá assim, sempre você desse você jeito. assim, vou morrer assim, né? Uhum. E do Raul Seixas, que também eu creio que pode dificultar também essa mudança, não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. É aquela pessoa que ela acha que ela sempre está certa, que ela sempre está com a razão. Eu já cheguei no auge do conhecimento, não preciso de mais nada. E eu não preciso de mudar. Quem tem que mudar é os outros. Isso. Entendeu? Nossa, isso é um problemão, esse negócio de quem tem que mudar os outros. O problema não está em mim, o problema está nos outros, né? Exato. Mesmo que o outro mude, a gente não vai conseguir perceber essa mudança, porque aqui dentro continua da mesma forma. Então a gente tem que mudar. Muitas vezes o outro está até mudando, só que a gente não percebe porque a gente continua olhando daquele jeito, daquela forma rígida. Então, criar essa flexibilidade psicológica é muito importante. Que legal. Eu não lembro agora o autor, né? Mas tem uma outra frase também que diz assim: seja a mudança que você quer ver no mundo ou que você quer ver nos outros. Isso. Né? Essa frase é muito real. Porque realmente, se a mudança começar dentro de mim, eu começo a ter mais paz, eu começo a exigir menos do outro, criar menos expectativa e logo me frustrar menos também. E começa a mudar o olhar da vida, né? Isso. A cosmovisão, a sua visão de mundo também começa a mudar, né? Exato. Tudo começa a mudar a partir de uma decisão, né, de mudar. E como você disse, e para os nossos amigos que estão conectados conosco, não queira mudar tudo de uma vez. Como ela disse, a Ingrid comentou, mude uma pequena coisa. O que você consegue mudar hoje, que é possível, que está no seu alcance, está no seu controle? Comece com isso. Amanhã você muda uma outra pequena coisa. E de pequenas e pequenas coisas vai acontecer uma grande mudança. E até pegando um pouquinho da psicologia positiva, que eu gosto muito dessa ideia, comece a levantar na sua mente qual seria a sua melhor versão. Daqui 6 meses, como eu quero me encontrar? Como é que eu quero encontrar a Ingrid daqui 1 ano, daqui 6 meses? Porque se eu quero me encontrar desse jeito que está na minha mente, existe uma melhor versão de mim mesma que eu imagino que eu posso ter. E aí, quais são os micropassos, os passinhos de formiguinha que eu preciso dar para poder chegar nessa minha melhor versão? E aí, tá vendo como é que fica mais leve? Porque eu mesma preciso construir esse caminho. O que eu preciso fazer, que mudanças eu preciso ter, coisas que eu tenho que eliminar da minha vida para poder chegar nessa minha melhor versão daqui 6 meses ou 1 ano. E aí, hoje, não é amanhã não, hoje já dá um passinho de formiguinha. Essa palavra também do amanhã, né? O amanhã, na verdade, ele nunca chega, né? Não. Ele nunca chega. E aí tem a palavra procrastinação, né? A gente procrastina muito. Agora a gente está caminhando para o final do ano. E aí as pessoas falam assim, quando começar o novo ano eu vou fazer uma dieta. Quando começar, virou o ano, vai passar Natal, Ano Novo, período de férias, de festa, e depois eu vou para uma academia, entendeu? Então a gente sempre adia as nossas mudanças. E você sabe por que isso acontece? Tem muita gente que acha que é somente falta de gestão de tarefas ou gestão do tempo. Pode ser também, porque aí a pessoa que vive uma vida desorganizada não consegue dar iniciativa nunca nas coisas dela. Só que mais ainda é falta de gestão emocional. Por quê? O ser humano adia porque ele não quer lidar com o desconforto que aquela tarefa vai trazer, aquela atividade vai trazer. E aí é onde nós ainda nos mantemos como crianças mimadas na vida. Nós não somos maduros quando a gente está procrastinando, quando a gente está adiando sentir aquele desconforto. Tem muitas coisas que são benéficas, são hábitos benéficos pra gente, mas que vai trazer desconforto. Porque a gente quer outras coisas mais prazerosas. Sim. Uma atividade física é benéfico, pode trazer prazer também enquanto estamos fazendo. Só que antes da atividade física em si, tem alguma serotonina ou dopamina sendo liberada? Não. Não. A gente tem que realmente enfrentar aquele desconforto. Então, saber tolerar o desconforto é uma das habilidades de um adulto. E que nós precisamos passar também para nossas crianças, né, no desconforto que elas vão tendo ali na infância, mas é realmente uma característica de alguém maduro, alguém inteligente emocionalmente e alguém que sabe regular suas próprias emoções. Uau! Que tema, né, para fechar Muito. aí a nossa série, né? Vamos aí para a próxima pergunta. Se você ainda não mandou a sua mensagem, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp aqui, mande o seu recadinho também no chat.
para que você possa interagir com a gente também. A próxima pergunta, então, é a seguinte: a quem Deus conservará em perfeita paz? Eu amei essa pergunta. Isaías 26, verso 3, diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esse texto dá muita esperança pra gente. Paz é o que o ser humano mais busca. Se ele está buscando por meios diversos, não importa. Mas no final, tudo que o ser humano quer é paz. Seja porque está buscando dinheiro, porque está buscando um corpo ideal, ele só quer paz. Então, aqui está a resposta para a nossa paz. Deus conserva em perfeita paz aquele que é firme. Então, o que a gente pode pontuar como essa firmeza? Aquela pessoa que não vai ser levada pela onda da vida, que vai sair do piloto automático e que vai realmente estar concentrada e conectada com a própria vida. O que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer, eu preciso ser firme em que área da minha vida, em que hábitos que eu preciso construir e desenvolver, é ter uma firmeza de caráter, de pessoa, de vida. E confiar no Senhor. E quando a gente fala essa firmeza, aí a pessoa não pode confundir com a rigidez, né? Total. Porque às vezes ela confunde com a rigidez. Isso. Eu consigo entender aqui também com a questão de disciplina. Então, você ser uma pessoa disciplinada. Então, você tem um alvo, você tem uma meta, você tem um objetivo. Exato. E você está firme no seu propósito de alcançar aquilo. Você está focado naquilo. E você não vai permitir que nada nem ninguém abale você para que você alcance aquilo. E não ficar sendo levado por opiniões, por influências. Você tem aquele foco, aquela firmeza. E realmente, até porque disciplina é uma palavra que o ser humano não gosta de ouvir. Só que ela é uma palavra extremamente benéfica. O problema é que, em algum momento da nossa história, nós associamos disciplina com rigidez e agressividade, com violência. Só que não é sobre castigo, isso. Né? Castigo, exato, punição. Se a gente começar a ver a disciplina de uma outra forma, como algo benéfico pra gente, pro nosso crescimento, pro nosso desenvolvimento pessoal, olha de novo, a interpretação daquilo ser mudado. Porque aí quando a gente muda a interpretação, a gente consegue mudar o sentimento que a gente tem com aquilo e também o nosso comportamento, as nossas ações. O Dr. César aqui nessa pergunta, ele comenta assim: se você herdou a tendência de descontrole, em parte porque seu pai ou mãe eram nervosos, ou copiou o modelo da pessoa influente que lhe criou, se ficou assim desde algum evento estressor, não importa, pois a responsabilidade de mudar é sua. Isso. Volta sempre pra gente o rolê. Né? Então assim, volta sempre pra gente. Isso, nós temos que decidir. E aqui, o que nós vemos aqui? As formas de enfrentar as emoções, nós também precisamos cuidar. Por quê? Ou o ser humano evita e foge, ou ele luta contra. Então, num relacionamento, é bem comum, tá? É bem comum que sempre tem alguém omisso e alguém mais, né, agressivo. Esse omisso vai continuar repetindo o padrãozinho dele de sempre engolir tudo, abaixar a cabeça, não conseguir se posicionar. E esse agressivo vai sempre continuar repetindo o padrão de fala tudo e cobra do outro e exige e tudo mais. Então, o que é omisso, ele tem que começar a parar de enfrentar a emoção dele com evitação, com fuga. E o que é agressivo, parar de ficar lutando contra. Porque, na verdade, nenhum dos dois é benéfico. Essas formas de enfrentamento das emoções não são benéficas. A forma mais benéfica é olhar para a emoção, dar nome para ela, saber de onde ela veio e por que ela está ali e usar uma outra forma de enfrentá-la, de lidar com ela. Então, num relacionamento, por exemplo, com pai e mãe, relacionamento amoroso, a melhor forma é conectando com o outro, vendo ele não como inimigo, mas sim o problema é inimigo. Eu e o parceiro ali estamos contra o problema e não um contra o outro. Não ficar se defendendo a qualquer custo. Então isso é muito importante também. Você me fez até lembrar daquele filme O Quarto de Guerra, né? Aquele quarto de guerra ali e aquela senhora que está mentoreando aquela jovem, né, casada também, que está enfrentando o problema relacionamento. Ela tem um momento que ela fala assim:
você está lutando com o inimigo errado. Isso. Então, muitas vezes, a gente luta com o inimigo Com o errado inimigo errado. dentro dos nossos relacionamentos. Total. Sejam Exato. eles conjugais, sejam eles de amizade, Fraternais, enfim, exato. né? Em todas as áreas. Então, a gente precisa identificar quem é o real Isso. inimigo. E eu queria até dar um recadinho aqui para os homens, tá? Homens que estão nos ouvindo aí, até o senhor. Qual que é a questão? Lá vai, se prepara, senta aí. Quando eu falo sobre dar nome para a emoção e saber identificá-la e validá-la, qual que é a tendência do homem, principalmente? Ele confunde as emoções raiva e tristeza. Uhum. Muitos homens tristes expressam raiva no lugar da tristeza. Então, é muito importante saber o que você realmente está sentindo. Porque parece, a sensação é que você está nervoso, que você está irritado, que você está contra o mundo. Exato. Uhum. Só que, na verdade, você pode estar com um luto dentro de você, uma tristeza dentro de você, talvez se sentindo com baixa autoestima, talvez se sentindo mal. Aqui, mulheres podem fazer isso também. Então, eu coloquei no geral porque, infelizmente, teve uma certa geração que os meninos foram muito... como é que fala? Reprimidos? Isso, na questão da tristeza. Demonstrar tristeza era algo vergonhoso para o sexo masculino, então ele teve que jogar para algum lugar. E aí, a raiva, vamos expressar através de raiva então, entendeu? Mas muitas mulheres que também podem ter sofrido isso, essa repressão na infância, acabam expressando a emoção errada no lugar daquela emoção. Então, saber entender o que eu realmente estou sentindo. Quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, a própria pergunta já faz a gente se conectar com isso. Na terapia, a gente faz isso. O que você realmente está sentindo? Conta pra mim. Às vezes a pessoa não sabe falar exatamente a emoção. A gente tenta traduzir, nós terapeutas. Mas só de você se perguntar já é uma forma de você dar nome, validar a emoção, não ficar brigando contra ela. Ah, eu não posso sentir isso. E sim, entender o que você vai fazer com essa emoção a partir de então. Você comentou aí a raiva com a tristeza, né? Isso. E eu acho que existe um outro sentimento também que pode confundir, que é a frustração, né? Então, às vezes... Que muita gente frustrada se manifesta com raiva também. Então, às vezes, ela está frustrado, ela não está triste, né? Mas ela está frustrada num relacionamento, e aí ela expressa a raiva também. Eu acho que a frustração também pode confundir com também. Certeza. Né? E uma coisa para ajudar o pessoal na comunicação dentro dos relacionamentos é troque sempre o pronome você na hora do ataque pelo pronome eu. Então, ao invés de você fez isso, você falou desse jeito, porque aí você está armando a outra pessoa e só piorando tudo. E a outra pessoa, normalmente, dependendo da pessoa, ela vai se fechar. Vai se defender também. Tá todo mundo tentando se defender de se machucar. Essa é a verdade. Então, ao invés de falar você fez isso, você fala eu me senti dessa forma. Eu espero de você isso, isso e isso. E aí trazer coisas positivas daquilo que espera do outro. Tá vendo como é que muda? O outro não vai estar na posição de ataque quando alguém abriu a própria vulnerabilidade e tá mostrando ali o que aquilo ocasionou dentro dela, aquela emoção que surgiu nela por conta daquilo que fizeram na relação, entendeu? Então é um ponto muito legal, importante. muito legal essa dica e que realmente a gente consiga, né, colocar em prática essas dicas, né? Aqui o doutor também ele faz alguns outros comentários aqui, né? Dentro ainda dessa pergunta, ele usa aqui também uma situação também aqui interessante também e aqui pegando esse comentário dele, novamente vem essa questão da falta do controle emocional, né? Então, numa discussão, a gente precisa desenvolver esse controle emocional, né? Porque se faltar o controle, só vai dar problema, né? E não vai chegar a nenhuma solução, né? E aí, novamente, vem o início ali, né? Como você vai conseguindo dia a dia desenvolver esse controle, né? Esse controle emocional, né? Tem até uma fala aqui na situação, né? A esposa falando para o marido, você nunca me dá atenção, dá mais importância para eles do que para mim. Tá vendo que ela usou o pronome você. E aí a tendência é que o outro se arme também, tente se defender, tente de alguma forma lidar com aquilo. Então, aqui no lugar disso, você nunca me dá atenção, falar, eu me sinto desvalorizada quando você não está comigo. Ou eu me sinto desamparada
quando você não está comigo, sozinha. Uhum. Gostaria mais da sua companhia. É muito diferente quando a gente usa, quando a gente fala o que aquilo desperta em nós e não atacando o outro para o que ele faz ou deixa de fazer. Uhum. Entendeu? Legal. E aqui ainda dentro dessa pergunta 3, o Dr. César aqui ele fala, para amadurecer e adquirir autocontrole saudável dos sentimentos, tente o seguinte. Queria que você comentasse um pouquinho dessas sugestões que ele dá aqui. Sim. Aqui a gente está, basicamente, são vários passos para se adquirir a maturidade emocional, a inteligência emocional. Uhum. Então, é até interessante porque aqui no número 1 ele fala que nós devemos aceitar que a falta de controle emocional exista. É um problema, eu preciso resolver. E é muito importante que a gente tem que... É legal a gente pedir feedback para as pessoas nos nossos relacionamentos. Uhum. Porque nós mesmos, às vezes, não percebemos que a gente faz certas coisas. Uhum. Então, quando as emoções estão desativadas, sem discussão e sem briga, a gente pode estar perguntando para o outro, o que você acha que eu poderia melhorar no relacionamento? Porque aí ninguém está ativado, ninguém vai ficar gritando com o outro e só atacando. Se você me faz uma crítica na hora que está todo mundo nos nervos à flor da pele, eu vou me fechar. Sim. E eu não vou querer mudar aquilo, porque eu estou tentando me defender de me machucar com aquilo. Agora, se estamos numa comunicação tranquila, sem emoções ativadas, é bom fazer essa pergunta sempre nos relacionamentos, porque você consegue ter noção de para o que você precisa mudar. E várias outras coisas aqui sobre a questão de parar de criticar os outros e sim olhar para si mesmo, naquilo que você precisa mudar, porque não tenho que ficar exigindo do outro essa mudança. A mudança tem que começar em mim. A questão aqui até fala, né, sobre cultivar e alimentar a ideia e o desejo de mudar, e lembrar que desejo é uma coisa e decisão é outra. Quando fica só no desejo, aí a gente não muda. Você fica só no mundo das ideias. Isso. Tanto é que o próximo ele já coloca, esteja pronto para mudar, decidido por causa de um profundo desejo pessoal de mudança. Então já tome a decisão, não fique só no desejo. E esse finalzinho de ano é o momento do desejo. Todo mundo está desejando tudo para o próximo ano. Só que quem é que realmente está decidido para a mudança? Então é importante isso também. Aqui fala sobre os feedbacks também de amigos e parentes, ler bons livros. Uma coisa legal é que a terapia ela é uma das ferramentas para se adquirir saúde mental, para melhorar a saúde mental, para adquirir autoconhecimento, só que ela não é a única. Então tem muitas pessoas que ficam, né, falando em cima de terapia, eu faço terapia o tempo todo, só que tá tudo bem se a pessoa que está mais resistente para fazer, buscar de outras formas. Então o que eu gosto sempre de falar é, nem todo mundo faz terapia, mas todo mundo deveria cuidar da saúde mental. Então busque formas de estar fazendo isso. Isso que o pessoal está fazendo nesse momento, ouvindo a gente aqui, é uma forma de estar cuidando da saúde mental. Quantas vezes vão poder assistir esse vídeo de novo para poder anotar tudo e colocar em prática mudanças para poder estar colocando em prática na vida? Então, estar sempre aberto a isso e, acima de tudo, buscar esse autocontrole do nosso Senhor Deus, porque foi Ele que nos criou e Ele conhece cada célula, cada neurônio nosso e, com certeza, é o nosso Pai Criador que vai nos ajudar e nos dá os frutos do Espírito Santo para que a gente realize a real mudança dentro de nós. Amém. E é sobre isso que vem a próxima pergunta aqui, né? Isso. Qual é a verdade que nós encontramos em Gálatas, né, no capítulo 5, verso 22 e verso 23, que vai falar exatamente sobre o fruto do Espírito, né? Isso. É um dos meus versos preferidos e nós vamos ler agora, então. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aí, é muita coisa, né? Para colocar em prática. É um fruto com 7 gomos. Isso. Só que é aquela questão, a gente tem que começar. A gente tem que dar o primeiro passinho de formiguinha. Às vezes, tem algum fruto do Espírito aqui que nós praticamos em alguns momentos. Então, dê atenção para o seu ponto fraco, para o seu ponto, o ponto que precisa de mais atenção para desenvolver. Então, é o quê? É mansidão que está faltando? É bondade? Domínio próprio? Domínio próprio. Eu acho que esse que é exatamente o tema de hoje, que rendeu muita coisa aqui. Sim. Então, é a gente estar aberto à mudança, é a gente saber que
assim que eu penso, eu não tenho que sair falando e fazendo, eu tenho que refletir, eu tenho que ter esse filtro das ideias, porque é isso que me torna uma pessoa madura. Tenho que aprender a lidar com o desconforto que algumas emoções me trazem e saber dar nome para elas. E assim, com esses primeiros passos, a gente já consegue desenvolver o domínio próprio, a inteligência emocional e o autocontrole. Maravilha, estamos chegando ao final do nosso estudo dessa tarde de sábado. Estamos encerrando essa série Mente Feliz, né? E que com certeza ao longo dessa série nós nos enriquecemos muito mais no conhecimento para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, uma saúde emocional e, claro, como nós viemos conversando ao longo dessa série, nós precisamos fazer mudanças. E mesmo que essas sejam pequenas e gradativas, mas elas precisam ser feitas, né? Ou você e eu, nós queremos continuar como nós estamos, né? As mudanças precisam acontecer. Se você lida com alguma pessoa que de repente tem esse descontrole, né? Aqui a revista ela comenta um pouquinho se você se relaciona com uma pessoa sem controle emocional, seja na casa, na escola, no trabalho, na comunidade religiosa, pense que você não causou esse descontrole dela. Você não pode controlar isso e você não pode curar isso. É ela que tem que aprender a se controlar, assumir as consequências do descontrole dela. Agora, se você é quem tem o descontrole emocional, também não desanime. Você pode aprender a se controlar. Faça a sua parte, como foi orientado, como foi explicado nesse estudo, e Deus fará a dele. Vai te dar forças, vai te iluminar, né, vai te dar discernimento, humildade, sabedoria, serenidade, para que você consiga vencer e ser uma pessoa que consiga controlar suas emoções, né? E qual a decisão, então, que nós devemos tomar? A decisão é a seguinte: decido entregar meu coração a Deus, pedindo a Ele que me ajude a fazer as mudanças necessárias em minha vida para desfrutar do controle emocional. Isso. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua oração, eu quero convidar você a se unir conosco mais uma vez. Nós vamos falar com o Papai do Céu. Eu queria agradecer a Ingrid pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom o nosso papo. Seu tempo aqui. Espero que nós tenhamos outras oportunidades aí para a gente abordar outros temas que com certeza irá ajudar aí os nossos ouvintes, telespectadores. E eu quero pedir para que você peça a Deus a bênção sobre todos nós. Oremos. Querido Deus que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu esse conhecimento sobre a mente humana, sobre o nosso funcionamento, sobre a personalidade, para que possamos nos conhecer e assim tornarmos pessoas melhores para o mundo e para nós mesmos. E, principalmente, para um dia sermos reais cidadãos do reino dos céus. O Senhor nos salvou com o sangue de Cristo Jesus e assim ofereceu, através do seu Espírito Santo, esses frutos maravilhosos que nós podemos e temos a capacidade que o Senhor nos deu de colocar em prática. Amém. Por isso pedimos que o Senhor nos transforme, Senhor. O Senhor sabe das lutas de cada pessoa, o Senhor sabe dos conflitos do passado, o histórico de cada um, a infância que cada um teve e conhece as dificuldades e desafios que todos enfrentam. Por isso eu peço que o Senhor possa estar visitando cada um, cada mente, cada coração e assim gerando a verdadeira transformação pela graça do Senhor Jesus na vida de cada um deles. Amém. É em nome de Cristo Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Amém. E não se esqueçam, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, pois em todo momento, em todo lugar, você é ligado na palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.